Programa Escola Bíblica de volta com você, falando sobre o reinado de Ezequias, um rei piedoso, um rei temente a Deus. Aprendemos aqui no primeiro bloco com nossos comentaristas que o rei Ezequias era filho de Acás, um rei impiedoso, infelizmente, um rei que não guardou o temor do Senhor, mas já seu filho Ezequias fez diferente. E a gente aprende que as pessoas podem escrever uma história diferente, pode tomar um rumo diferente daquelas que tomaram os seus pais, né? Então é importante que às vezes as pessoas acham que sempre um mau elemento vai dar cria a um outro mau elemento, né? Uma pessoa má e perversa vai gerar um mau e perverso, não é assim. Cada um responde por si mesmo, cada um é dono da sua vida. E nós precisamos aprender que Deus nos dá oportunidades, mesmo que às vezes a gente se encontre em situações difíceis, nós temos a oportunidade de fazer escolhas e essas escolhas é que definem a nossa vida. Então, o rei Ezequias, ele fez uma escolha, a escolha de temer a Deus, a escolha de observar a lei do Senhor, e isso lhe rendeu frutos maravilhosos, porque sempre que Ezequias precisou de Deus, Deus estava ali com a sua mão estendida sobre a vida dele, sobre o seu reinado, abençoando em tudo o que ele fizesse. E, evangelista Wallach, interessante que o texto bíblico vem nos falar que Ezequias, ele confiou no Senhor, né? Ele confiou no Senhor. Então, essa palavra confiança ficou aqui no meu coração. Ele não confiou na sua força, ele não foi buscar apoio estrangeiro de outras nações, mas ele confiou em Deus. E eu estava assistindo um filme, brevemente, alguns momentos, um filme fala sobre o rei Ezequias, e lá no enredo do filme, evangelista Wallach, eles colocam que ele sofreu muita pressão dos seus conselheiros, até dos moradores de Jerusalém, para que ele tomasse uma outra atitude, buscasse auxílio com o Egito, por exemplo, entregasse muita riqueza, voltasse a pagar impostos, né, para a Síria, para que não houvesse morte. Então ele sofreu muita pressão, mas ele continuou firme, dizendo que Yahvé, que Deus iria protegê-los, iria guardá-los, né? Perfeito, pastor Marcos. Isso que nós estamos tratando agora, esse tema que o senhor relatou agora, do filme, nós estamos tratando do tópico 2.1 da nossa lição, que são as ameaças de Senaqueribe contra Jerusalém, contra Judá, contra o rei Ezequias. E é importante nós entendermos que nesse momento, Senaqueribe ele lidera o exército mais poderoso do planeta. E ele domina Laquis, uma cidade no sudeste de Jerusalém, muito próximo, e de lá passa a enviar mensageiros, cartas, ameaçando o reino do sul, o reino de Judá, de Jerusalém, onde Ezequias estava residindo no seu palácio. Pois bem, ao receber a ameaça, pastor Marcos, Ezequias ele vai se consultar com os homens de Deus, com o profeta Isaías, com seus conselheiros. E acima de tudo nós percebemos aqui que ele recebe propostas. Ele recebe as ameaças, primeiramente, do rei Senaqueribe, informando que já havia dominado várias outras nações e que ele não poderia, inclusive ele blasfema o nome do Senhor, Deus de Israel, dizendo que eles poderiam confiar naquele Deus, mas que eles seriam subjugados ao jugo da Síria, ao jugo de Senaqueribe. Mas aqui nós percebemos também que logo após as ameaças, o rei Ezequias ele recebe promessas de benesses, promessas de proteção mundial, proteção daquele exército mais poderoso que nós tínhamos naquela época. Mas Ezequias, com sabedoria, rejeita se acolonhar, rejeita fazer contrato com o Egito para se proteger dos assírios, rejeita fazer um contrato com a própria Síria que lhe está ameaçando naquele momento. E aí, a palavra de Deus vem ao profeta Isaías e ele profetiza para o rei Ezequias contra Senaqueribe. E a palavra de Deus diz assim: por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios,
e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 29. Então nós percebemos aqui Deus utilizando o seu servo Isaías para falar ao rei Ezequias, que já havia orado, numa profecia contra o chefe, contra o rei Senaqueribe da Síria. E daqui nós extraímos algumas lições, porque nós percebemos que muitas vezes nós estamos debaixo da vontade de Deus, da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor, e ainda assim no nosso dia a dia nós somos deveras afrontados, nós somos desafiados para a guerra, para as batalhas do cotidiano, do dia a dia, e às vezes nós não sabemos como nos comportarmos. Mas aqui o rei Ezequias preferiu se aconselhar com um homem de Deus, preferiu se recolher ao templo do Senhor, na casa de Deus, e orar ao Deus de Israel. E assim nós sabemos qual foi o resultado dessa grande batalha, que certamente nós trataremos logo após na lição. Maravilha. Evangelista, o que eu vejo aqui também nesse momento de apreensão do povo de Judá, vejo o rei Senaqueribe intimidando, né, o rei Ezequias e o povo. Vejo ele aqui tentando colocar o povo contra o rei, intimidando com palavras, enviando cartas. E havia uma guerra realmente de informações ali também, né? Em todo o conflito, a guerra de informações era também importante, né, pastor Elias? E é um texto aqui no capítulo 32, se o senhor me permite, eu queria ler rapidamente, o versículo 7, 8, diz assim, Ezequias vai e leva uma palavra para o povo, né? Ele diz assim, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele, o rei da Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então é interessante que havia essa guerra. Logo em seguida vai dizer que Senaqueribe, então, também viu informações contra essas palavras de Ezequias. Ezequias falava uma coisa para o seu povo, Senaqueribe queria influenciar o povo também, falando outras coisas. Você imagina como é que estava o povo nesse momento, né, pastor? Com certeza, pastor Marcos. E o conflito, né, que gerava na mente do povo, no que diz respeito a isso, e aquela digamos que, falta, quem sabe, até de segurança. É claro que depois o povo descansou, o povo confiou. Mas antes disso era uma persuasão tremenda, assim, desse aspecto negativo por parte dos mensageiros do rei da Síria. Tanto que no capítulo 18, do segundo livro dos Reis, no versículo 31 e no versículo de número 32, eles dizem, não deis ouvido a Ezequias, ele está enganando vocês. O outro versículo 32 diz assim, não deis ouvido a Ezequias, porque ele vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Então, mesmo diante dessas insinuações, dessas persuasões negativas, o povo confiou e Ezequias também colocou a sua confiança, né, em pauta. Nos lembra agora o que Jeremias diz, que ele diz assim, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí, tanto lá que ele diz que maldito é aquele que confia na sua própria força e faz do seu braço, né, a sua ancoragem. Então, nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Nos faz lembrar, pastor Marco, que mesmo diante dessa proximidade, desse relacionamento profundo que Ezequias tinha com Deus, não esqueçamos que ele temeu, que ele entrou em pavor quando os seus mensageiros foram ao encontro dos mensageiros do rei da Síria, do rei Senaqueribe, eles retornaram de lá com as vestes rasgadas, dizendo, nós estamos em dia de dificuldades, nós estamos em momento de pânico, a situação não está boa. Quando eles chegaram para dar o recado a Ezequias sobre a mensagem que Senaqueribe tinha trazido ou tinha enviado através dos seus mensageiros, Ezequias também rasgou suas vestes, dizendo, nós estamos em dia de problema. Ele denomina isso no capítulo 19, segundo o livro dos Reis, ele chama
dia de angústia, dia de vituperação e dia de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto. Olha a linguagem que ele usa. Os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. É como fosse a mulher ali com as dores de dar à luz, mas não tinha como ter. Então era algo terrível. Muita aflição, né? Muita aflição, dificuldades. E outra, o que nos faz pensar é que nem sempre a fidelidade ela nos livra do problema. Às vezes ela é a razão do problema. E isso está muito claro aqui no capítulo 32, do segundo livro das Crônicas, no versículo 1 já chega dizendo assim, ó, depois dessas coisas e dessa fidelidade. Olha só, a fidelidade de Ezequias foi a razão pela qual Senaqueribe veio. Ele ficou muito incomodado com as reformas que houveram, porque o culto agora estava direcionado a Deus. Aquilo ali muito inquietou. Então, o fato de nós sermos fiéis a Deus, o fato de nós sermos tementes, estarmos andando em proximidade com Deus, muitas das vezes não nos livra do problema. Porque às vezes, já diz alguém que Deus não, às vezes não nos livra do problema, às vezes Ele nos livra no problema, né? O próprio Senhor Jesus já nos alertou, dizendo em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não perdeu a cabeça, apesar do dia de angústia, dia de adversidade. E me permita, pastor Marcos, ler um texto aqui rapidamente, que o apóstolo Paulo também chama de dia mau, esse dia de adversidade, Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Exatamente. Então, não ser abalado por essas afrontas, porque uma das principais características dos reis, não só do rei Senaqueribe, mas dos reis da Síria, era afronta, era intimidar. Eles usavam estratégias que mexiam e deixavam os adversários abalados antes de entrar num confronto propriamente dito. Evangelista Wallach, e essa tática da intimidação, sobretudo na mente, né? Desestabilizar as pessoas emocionalmente, colocar um pavor dentro da nação de Jerusalém, no próprio rei, isso realmente tornaria, digamos, a tomada daquela cidade muito mais fácil, né? Sim, perfeito. Nós estamos falando aí da violência que precede a guerra, né? Que é a violência psicológica. E toda estratégia de guerra tem isso. Hoje, nas relações internacionais, os países, eles emitem comunicados, eles fazem seus avisos através das imprensas, das redes sociais, e até hoje, isso é uma estratégia de guerra que ela é medieval e ela vem há muitos anos. Mas tem um ponto interessante aqui, que nós devemos destacar, está em 2 Reis 18, a partir do verso 14, nós percebemos que Ezequias, ele diz assim para o exército da Síria: eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo que me impuser. Nós estamos tratando aqui de uma semi-rendição. Ele demonstra que vai se render e ele paga tributos ao rei da Síria. A palavra de Deus diz que ele paga um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro para não ser invadido. Mas isso aqui não é uma confissão de derrota. Isso aqui não quer dizer que Ezequias se rendeu totalmente, que esqueceu de Deus ou esqueceu do Deus a quem ele serve. Pelo contrário, ele utilizou-se de uma estratégia que é bem conhecida de todos. Ele deu um passo para trás para dar 2 passos para frente. E nós percebemos aqui que ele fala aqui, pastor Elias, na minha tradução da minha Bíblia, ele, como o senhor falou agora há pouco, ele fala aqui dos dias de angústia, de castigo e de vergonha. E justamente por isso, por esse fato dele ter que tributar, né, em valores para o exército da Síria. Mas ele não desiste. Ele continua em oração porque ele tem a certeza do livramento. E essa certeza do livramento é o que todos nós conhecemos. Porque na tentativa de realmente tomar, não só se apossar, mas na segunda tentativa de Senaqueribe, de tomar a cidade de Jerusalém, é aí que o exército do Senhor, né, que o anjo do Senhor é utilizado, e aí vão
perecer 185 mil soldados do exército assírio naquele dia da batalha. Então, aquele dia de derrota, de vergonha, de castigo que Ezequias havia passado, Deus o honrou e fez com que acontecesse. E assim diz a palavra de Deus em 2 Reis 19:7, já em se tratando do segundo episódio, da segunda invasão. Eis que porei nele quem? Senaqueribe, um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. E assim ele fez. Após a morte daqueles 185 mil soldados, volta para a capital de Nínive e lá é assassinado pelos seus 2 filhos, Adramaleque e Saracezé, seus 2 filhos em conflito pelo trono do exército assírio. Maravilha. Eu quero ler um texto para a gente encerrar essa parte aqui, que é o texto de Salmo de número 46. Salmo 46 é um salmo assim que nos fortalece muito em momento de angústia. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, olha só a fúria do mal, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, na hora da angústia, na hora da aflição, a gente precisa confiar, né, pastor Elias, confiar, evangelista Wallace, que ter um pouco de paciência, porque nem sempre a vitória vem no primeiro momento. Deus às vezes prova a nossa fé, a nossa confiança, e às vezes a vitória vem ao romper da manhã, e vem na última vigília ali, né? Mas ele aparece andando sobre as águas. Então, querido, se você está passando por um momento de aflição na sua vida, momento de batalha, momento de guerra, não sei em que área da sua vida, confie no Senhor, busque a Deus, porque é sobre esse tema que nós vamos falar depois do intervalo. Vamos falar sobre o poder da oração na vida do rei Ezequias, um rei que buscava ao Senhor. Fique conosco, vamos para um breve intervalo e já retornamos com o programa Escola Bíblica.